Uma startup promove a preservação da floresta, investindo em atividades de clima, comunidade e biodiversidade. Sobre essa iniciativa, eu converso agora com o Bruno Mata, ele que é engenheiro ambiental e CEO da BR Carbon. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo aqui ao Bem da Terra. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre as soluções climáticas naturais e um pouquinho dos objetivos e da missão da BR Carbon. A gente é que agradece, Bruno, a sua participação. E para começar aqui o nosso bate-papo, como que surgiu o interesse de vocês em investir nesse projeto? Não, bacana, é uma excelente pergunta, A questão do carbono, hoje eu considero que ela faz parte do DNA dos sócios fundadores, da BR Carbon. Nós somos em 7 sócios que atuamos desde 2005, desde a primeira versão, do mercado de carbono, quando era na época do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, e quando estava começando a engatinhar, vamos dizer, os mecanismos de incentivos econômicos para a conservação, para a restauração e para as boas práticas, a gente já estava envolvido nesse processo. Então, apesar da empresa ser nova, a gente já atua há muito tempo no mercado de carbono, em diferentes frentes, pensando na cadeia produtiva do crédito de carbono propriamente dito. Certo, Bruno. E quais atividades, quais ações já foram realizadas até o momento ali nas comunidades? Perfeito, perfeito. A gente tem um primeiro projeto, Assim, eu acho que primeiramente só dar um pequeno passo atrás, A BR Carbon, Nós somos uma empresa que somos uma Climate Tech, então a gente trabalha na promoção de soluções climáticas naturais. Essas soluções climáticas naturais são promovidas por meio dos recursos financeiros oriundos do mercado de carbono. Então, dessas soluções naturais que a gente promove, a principal delas, que hoje é o carro-chefe da empresa, que hoje é o nosso core business, é os projetos de conservação. E para isso a gente trabalha com o quê? Com um mecanismo do mercado de carbono que se chama o REDD. O REDD visa você reduzir emissões de áreas que estão afetadas ameaçadas pelo desmatamento ou pela degradação florestal através de implantação de uma série de atividades e de envolvimento das comunidades nesse processo, É um projeto de longo prazo em que a gente atua envolvendo a comunidade, trazendo a comunidade como parte desse processo. É fundamental e imprescindível a participação deles nisso, porque, afinal de contas, eles são os verdadeiros guardiões da floresta. Nós trazemos a nossa experiência, oriunda do processo de elaboração de projetos, para tentar levar benefício para as comunidades, para a biodiversidade local e, consequentemente, também gerar um impacto positivo para a questão das mudanças do clima. Então, esse é o nosso cerne, Hoje, eu considero que esses são os 3 principais pilares dentro da BR Carbon, que além de gerar esses impactos positivos ao clima, a gente também gera outros impactos, sociais e também para a biodiversidade local. Bacana, Bruno. E em quais resultados vocês chegaram a partir destas iniciativas e até no que diz respeito ao envolvimento da comunidade em todos os projetos ali desenvolvidos? Legal. A gente começou no primeiro 5 áreas principais, essas áreas localizadas, principalmente no estado do Acre e no estado do Mato Grosso. Inicialmente, essas áreas elas representavam a conservação de 100 mil hectares ao todo de floresta ameaçada por desmatamento, e também elas representavam aproximadamente quase 60 famílias, um número médio ali de umas 400 a 500 pessoas. Já no segundo ano, 2022, o projeto ele expandiu, a gente saiu de 5 imóveis rurais localizados nesses 2 estados, expandiu para o estado do Pará e para o estado do Amazonas e, consequentemente, também ampliando essa área de conservação, passando dos 100 mil hectares ano para aproximadamente 220 mil hectares ano, e isso, consequentemente, gera um impacto positivo na mitigação das mudanças do clima. Vale frisar que isso representa aproximadamente uma redução de emissão de gases de efeito estufa da ordem de 2,2 milhões de toneladas de dióxido de carbono, e também, consequentemente, isso ele representa incentivos econômicos para a comunidade. Alguns exemplos, a gente tem algumas regiões, algumas
áreas que a gente atua, que são áreas isoladas, em que no momento do engajamento, no momento do diagnóstico, de você entender a realidade da comunidade, uma das principais demandas foi relacionada ao isolamento dessas comunidades que não tinham acesso à comunicação e, consequentemente, estavam numa situação de fragilidade social muito grande. Uma das principais ações que a gente implantou logo no primeiro ano, junto com essas comunidades, foi a instalação de torres para levar sinal de internet para essas comunidades. Isso foi um grande diferencial na vida deles, gerando um impacto positivo, facilitando a comunicação com pessoas localizadas na cidade, facilitando os professores a terem acesso à informação qualificada para transmitir para os alunos. Então, foi muito interessante, o pessoal deu um feedback muito bom e, assim, são projetos de longo prazo. Então, a gente sempre faz um planejamento participativo junto com as comunidades que vão ser envolvidas, para entender as demandas deles, para ver o que o projeto pode estar apoiando. Então, não vem nada assim, vamos dizer, de cima para baixo, é construído com a base essas ações que vão fazer sentido tanto para a melhoria social, como também para a questão da melhoria, né, e apoiar também na mitigação dos impactos do clima, né? Certo, Bruno, que tem tudo a ver aí com as práticas de ESG que a gente tem comentado muito, né? Tanto aqui no agro quanto em outros setores. E na sua avaliação, qual que é a importância desse projeto até para reforçar essas práticas que envolvem aí sustentabilidade e responsabilidade social? Não, com certeza, é um desafio porque hoje a gente está nesse momento em que a gente não pode mais separar a conservação da produção, né? A gente chegou no momento em que são assuntos que caminham concomitantemente e a gente sempre traz essa abordagem, né, dessa visão integrada desses assuntos em nível de imóvel rural. No caso, quando a gente está conversando com o proprietário rural, quando a gente está conversando com o dono do imóvel rural, a gente sempre traz esse contexto, que é possível você conservar, é possível você produzir e, ao mesmo tempo, gerar benefícios, não só econômicos, obviamente, para a propriedade, mas também benefícios que vão ser potencializados para toda a comunidade do entorno, para toda a sociedade vai acabar sendo impactada por esses benefícios positivos. Hoje, a gente trabalha sempre com proprietários rurais que eles abrem mão do direito legal de abrirem as áreas florestadas dentro da sua propriedade para manter a conservação. Então, são proprietários que eles estão deixando a mão de fazer parte de uma produção em uma determinada região do imóvel, mas tem a compensação e um incentivo econômico para a conservação. Então, hoje a gente está diante de um desafio, mas é um desafio muito interessante, que a gente tem um potencial de realmente fazer a floresta valer em pé e ela ser competitiva com outros custos de oportunidade, com outras atividades também que possam ocorrer concomitantemente numa determinada região. Então, hoje o mercado de carbono possibilita concretamente o proprietário rural dele tomar a decisão se ele quer ou não fazer, né, abrir novas áreas e fazer novas produções, ou se ele opta pela conservação e, assim, consequentemente, ele obtém o direito a acessar os créditos de carbono. Perfeito, Bruno. Quero agradecer demais a sua participação. Nosso tempo é curto, uma pena. Desculpa te interromper, mas muito obrigada. Já fica o convite aqui para você retomar, porque a gente tem muito assunto ainda para ser falado, para trazer aqui para a nossa audiência. Obrigada, viu? Muito obrigado pelo convite. Um bom dia a todos.